sempre uma satisfação estar conversando com vocês, o Semanário, né? Um jornal tem um espectro bem grande de abrangência, então fico feliz. Bom, o que é importante o exame de toque, o porquê que se faz o exame de toque? O exame de toque e o PSA, na verdade, né, que a gente faz hoje, o screening do câncer de próstata, ele se fundamenta em basicamente 2 exames. No toque retal, então que é o exame indolor, é um exame rápido, um exame que é a função, é aquela situação que os pacientes ficam constrangidos, mas é um exame muito tranquilo de ser feito. E o PSA, que é um exame, chama antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, então que a gente faz, coletado obviamente no sangue, e é um exame que nos dá alguns, juntamente com o toque, nos dá alguns fatores que podem nos levar a pensar que o paciente pode ter algum problema da próstata ou não, né? Necessariamente os exames, quando vem alterado, ou o PSA ou o toque retal, não significa que o paciente tem um câncer de próstata, significa que ele tem alguma situação que pode estar acarretando alguma alteração dos exames. Então, por exemplo, a grande maioria dos pacientes que tem o PSA aumentado, né, ele tem uma próstata crescida. Então, eu sempre explico da seguinte forma, para ficar muito simples de entender. É como se o PSA fosse um lixo que a próstata produz, que na verdade é uma proteína que ela produz, mas quanto maior o tamanho da próstata, mais lixo ela produz, então consequentemente mais PSA nós vamos ter no sangue. E no toque a gente consegue sentir muito isso, porque as próstatas são volumosas ao toque, mas numa consistência que a gente chama uma consistência fibroelástica, né? Que eu ensino eles, palpa assim que tu vai notar o que eu palpo na próstata, é isso. Do outro lado, quando o paciente tem um câncer de próstata, muitas vezes o PSA ele está mais de 2 ou 3 vezes maior do que o volume da próstata. Então, da mesma forma, o câncer ele produz mais lixo, teoricamente, e isso faz com que o PSA tenha um aumento mais significativo. Quando se faz esses exames, que é uma outra pergunta que tu me fizestes, os exames eles variam bastante de sociedades. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia ela considera que o screening para avaliação do câncer de próstata, ou seja, a avaliação dos homens para saber ou não se tem a possibilidade de ter tumor, então a avaliação inicial começaria a partir dos 45 anos para quem tem fator de risco, né, para aqueles pacientes que têm história na família de alguém com câncer de próstata, principalmente parentes de primeiro grau, avós, pais, irmãos. Um outro fator de risco importante também, pessoas da raça negra também tem um fator de risco maior para o câncer de próstata. Pacientes obesos, pessoas obesas e sedentárias, né? Então, esse tipo de homem, ele deve iniciar a avaliação mais recente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia considera a partir dos 45 anos. E para quem não tem esses fatores, a gente considera a partir dos 50. Já o INCCN, tá, que ele avalia, ele faz hoje todo um guidelines que são de todos os tumores que nós temos hoje em tratamento, não só o câncer de próstata, pulmão, rins, enfim, todos os cânceres que nós temos no corpo humano, e eles têm diretrizes. Tá? Eles recomendam que a gente comece a fazer a partir dos 40 anos, a avaliação em pessoas que têm fator de risco, e a partir dos 45 anos para pessoas que não têm fator de risco. Então, normalmente os urologistas nos consultórios médicos procuram fazer os exames a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 a gente começa a avaliação. Essa avaliação ela pode ser uma vez, né, inicialmente, depois a gente vai repetir isso com 45 anos. E quem já tem esses fatores de risco, um pai teve um câncer com 50 anos, normalmente para os 40 anos ou 45 anos, o homem deve sim iniciar as avaliações anuais
com exame de toque e PSA, né? Não adianta a gente fazer só um. Às vezes os homens fazem, doutor, eu sempre fiz o PSA, mas em alguns casos, uma estatística não é tão pequena, em torno de 10 a 15% de homens que têm o PSA normal, então vejam bem, o PSA normal com o exame de toque alterado. Então o exame de toque a gente consegue ver um nódulo, uma calcificação, alguma alteração que vai nos chamar a atenção para levar esse homem a uma investigação um pouco mais aprofundada. É um exame muito simples, né? É um exame que normalmente eu faço com um paciente deitado de lado, que é um exame que fica um pouco menos desconfortável, né? Ele é um exame muito rápido, um exame que dura em torno de 5 segundos, 6 segundos, né? É um exame digital da próstata. Por que a gente faz o exame pelo reto, né? Isso é uma dúvida que às vezes bato, mas a próstata ela não está ali entre a bexiga e a uretra, por que vocês têm que fazer o exame pelo ânus, né? É um exame porque a próstata ela está em contato íntimo com o reto. Então, quando a gente palpa a próstata através do reto, nós conseguimos, através dela, sentir todas as nodulações, todas as irregularidades. Então, o lugar mais próximo que nós temos para avaliar a próstata é, infelizmente, digamos assim, via retal. Mas é um exame muito simples, muito normal, ninguém vai deixar de ser homem por fazer esse exame. Eu tenho pacientes que chegam com 70 anos para fazer esse tipo de exame, então, faz 30 anos que a gente pode ter perdido, né, de avaliações e uma possibilidade de ter algum câncer aí escondido e a pessoa vir a morrer. Hoje não tem o porquê a gente ainda tem gente que morre por câncer de próstata. O câncer de próstata é um câncer extremamente curativo. É um câncer que, se diagnosticado inicialmente, ele vai alcançar uma cura de mais 95%. Eu sempre fiz o exame de toque ou o PSA e mesmo assim eu tive um câncer, né? Não significa, isso é uma coisa bem importante de frisar, não significa que se a gente fizer exame de toque e PSA, a gente vai evitar que a pessoa tenha um câncer, né? A gente vai conseguir dessa forma diagnosticar ele precocemente e, consequentemente, com os tratamentos hoje, curar ele do problema. Mas eu vejo que cada vez mais os homens estão vindo mais precocemente fazer exame, né? Esse preconceito que existia muito em pessoas com maior idade, eu estou vendo que isso está mudando, né? Eu acho que eu tenho pacientes que vêm com 20 anos querer fazer check-up, né? A gente sabe que não há tanta necessidade, mas a gente já consegue perceber que isso é uma procura mais precoce para ser saudável. Hoje a gente pratica muito mais exercício do que se praticava antigamente. Hoje se tem uma alimentação muito mais saudável do que se tinha antigamente. Então, na saúde da mesma forma, assim como a mulher ela procurou em todos esses anos e as campanhas elas foram muito fortes em cima tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo de útero, e as mulheres elas foram incentivadas desde lá da pré-adolescência a começar a fazer o exame. O homem eu vejo que está da mesma forma, a gente está começando através de muita campanha, né? O Novembro Azul ele não é uma coisa tão antiga assim, que foi uma campanha maravilhosa, foi uma ideia maravilhosa, essa questão de ter meses do ano fundamentada para vários tipos de tumor. Começou com Outubro Rosa, aí depois veio Novembro Azul, enfim, hoje tem, cada mês é de um tipo de problema de saúde, não só dos cânceres. Então eu vejo sim que os homens de Bento Gonçalves e da nossa região estão procurando mais precocemente, sim, né? A gente recebe muito paciente para fazer screening, para fazer avaliação de câncer de próstata. A gente não tem uma taxa maior do que os outros lugares, né? Existem alguns estudos que a gente não consegue ter uma comprovação científica tão clara, mas alguns estudos que conseguem avaliar fatores socioeconômicos, né, fatores alimentares
que podem favorecer ou não o surgimento do tumor. Então, sempre se falou, né, o uso do tomate, por exemplo, né, favorece, é um fator protetor ao câncer de próstata, mas isso a gente não tem como comprovar, né? Isso, na verdade, é só uma avaliação em alguns estudos que foram feitos de longo prazo, estudos de corte, conseguiram ter uma ideia disso, né? Mas vamos para o outro lado, cigarro, alcoolismo, como eu comentei antes, sedentarismo, são fatores que acabam piorando. Eu acho que é importante essa questão de sempre, eu bato muito nessa tecla, eu sempre falo, né? Façam um exame, avaliem, se vocês não têm urologista, procure urologista ou tenha o seu médico clínico, mas ele tem que ser feito o exame de toque, né? Porque muitas vezes só o PSA não adianta, tá? O PSA já é uma coisa a mais. Se não tem como fazer o exame de toque, bom, se faz o PSA. Mas o exame completo é o PSA, o exame de toque. Então, isso é uma coisa que eu insisto bastante, né? E faça um exame, não deixem de fazer. Porque hoje, a gente, eu sempre digo, antigamente se contava os dias os dias passavam em horas, né? Hoje a gente conta não dias, mas semanas, passa tão rápido o tempo. E se a gente não se programa, o tempo vai passando e quando tu veja é tarde demais. Então não deixa para amanhã fazer as coisas o que tu pode fazer hoje, tá?